o adulto narcisista, o filho adulto narcisista, a agressão dele começou quando ele era criança. Isso está nos relatórios de estudos, né, sobre pais, eles contribuem para a agressão infantil e, consequentemente, quando fica adulto, piora. Então, existe a paternidade negativa. A paternidade negativa é que forma filhos desse tipo aí. Só que essa paternidade negativa, ela é praticada como se fosse uma coisa positiva. Vocês estão entendendo? Tem uma cadeira na frente do filho, muitas mães se jogam lá no chão para tirar aquela cadeira para o filho passar. Como se ele não soubesse desviar daquela cadeira. Isso eu estou falando como um exemplo, mas a coisa é bem maior do que isso. Oi. Olá, gente bonita, tudo bem com vocês? Sou Jane. Se você quiser morar nessa casa, alguns minutos por semana, então, por favor, se inscreva, ativa o sininho, comenta, compartilha, faz tudo que o YouTube pede. Muito obrigada. Para você que é morador já da casa, meu abraço, meu carinho, meu respeito, muito obrigada. Bem, hoje é o último vídeo dessa série Pais e Filhos Narcisistas, Filhos Adultos Narcisistas. Eu vou voltar a falar desse assunto mais para frente. Eu gostaria também de dizer que os conteúdos do meu canal não é pessoal. Eu falo aqui de psicoeducação. Se você não sabe o que é isso, né? Mas você sabe o que é educação. É educação de psicologia. Como é que a mente das pessoas funciona. Não me refiro a problemas particulares de ninguém, porque eu não conheço as pessoas que frequentam esse canal. A vida particular deles eu não conheço. E mesmo se conhecesse, a minha formação diz que eu não tenho nada a ver com isso. Então, eu não ia dar palpite. A não ser que me perguntassem ou me contratasse como uma profissional para dizer o que eu penso. Então, para os filhos que se sentiram ofendidos e os pais que se sentiram ofendidos, provavelmente vocês têm algum problema que precisa ser observado, curado, tratado e que vocês procurem ajuda. Porque isso aqui não é nada pessoal, tá? Então, quando as coisas ferem as pessoas, é porque as pessoas estão dentro daquele contexto que a gente está comentando. A maioria dos pais, eles se esforçam para dar o mundo a seus filhos. E eles terminam fazendo uma inundação. E eu não estou falando só de presentes físicos, não. Eu estou falando é de tudo. Absolutamente tudo. Tem pais que faz absolutamente tudo pelos filhos. E aí, os filhos não têm direito de... Os filhos não fazem nada, né? Eles viram uma pessoa inútil, porque eles não arrumam os brinquedos, eles não aprendem a fritar um ovo, eles não arrumam a cama, eles não fazem absolutamente nada, porque os pais fazem tudo porque eles querem compensar alguma coisa que eles não tiveram. Eles esquecem que os filhos são pessoas que têm um cérebro e que vai, quando adulto, vai precisar usar aquele cérebro. Mas se os pais inundam eles de tudo, eles provavelmente não terão a oportunidade, quando adultos, de serem eles mesmos. E aí é onde começa o problema. E muitos deles revoltados se tornam narcisistas. Ah, então meu filho é ingrato. Filhos ingratos são filhos que não sabem ter gratidão. Mas o filho aprende gratidão quando pequeno.
muito obrigado não é gratidão. Ah, mãe, obrigado. Ah, pai, obrigado. Isso não é gratidão. Gratidão é outra coisa muito mais profunda. E que os filhos aprendem vendo os pais serem gratos, tá bom? Se o pai reclama do trabalho, se a mãe reclama do trabalho de dentro de casa e do trabalho que faz fora, se reclamam disso, se reclamam daquilo, se amaldiçoa o que tem, se amaldiçoa o trabalho, se amaldiçoa a saúde, é, fala mal disso, fala mal daquilo, está sempre reclamando. Que gratidão esses pais estão ensinando aos filhos? Filhos ingratos, porque os pais também são ingratos. Porque os pais também aprenderam a ser ingratos. Então, são coisas. A relação de pai e filho ela está baseada na educação. E não dar a vida de um filho de tudo que ele quer, na hora que ele quer, do jeito que ele quer, não é educação. Porque você não educa o seu filho para viver numa bolha. Você educa o seu filho para viver para o mundo. Então, lá fora, quando ele pisar fora da casa, sem a sua proteção, ele vai estar sujeito a tudo e ele não vai saber resolver. E aí é onde começam as revoltas dele. Então, lidar com filhos adultos que se tornam tóxicos, rebeldes, tem muito a ver com a formação que ele tem em casa. A forma como seus filhos lhe tratam diz a forma como você se trata. O culpado da ingratidão dos filhos é você poder dar a uma criança tudo o que ela quer, quando ela quer. Ela se acha no direito. É uma expectativa irreal, não merecida e inadequada de condições de vida favoráveis a tratamento favorável nas mãos dos outros. Por que elogio não funciona? Elogio não funciona porque não é a maneira correta de se encorajar, né, por meio dos seus pontos fortes. Você encorajar um filho é diferente de você estar o tempo todo elogiando ele. Porque o elogio excessivo pode gerar um narcisismo. Todas as pessoas, todas, sem exceção, velha, jovem, criança, adolescente, seja qual for, aprende cometendo erros. Então você tem que deixar seu filho errar, tropeçar, cair, se machucar. Você apenas protege ele de uma maneira explicando a ele, né? Os pais, esses pais excessivos, às vezes o filho está na frente de um gato, eles olham para o gato e vê um leão. Aí corre lá e segura o filho. Entendeu o que é que eu estou falando? Então, os pais excessivos, exagerados, acham que aquele gato vai comer o filho, né? Eu vou dizer uma coisa a vocês. Os meus pais, eles não foram os melhores pais do mundo. O meu pai, inclusive, ele foi um pai péssimo para meus dois irmãos mais velhos. Comigo foi algo diferente que aconteceu, porque também eu sabia lidar com meus pais. Principalmente com meu pai. Eu soube lidar com eles enquanto meus irmãos não sabiam. Então, os pais têm que deixar os filhos passarem por coisas que vão doer também nos pais, não é só nos filhos, não. Mas o filho só vai aprender a viver assim. Ele só vai aprender os perigos que tem no mundo se ele passar por algum perigo. Ele só vai entender o que é respeito quando ele for desrespeitado. Lá fora. Entende? Então você tem que ensinar os seus filhos, dizem os maiores especialistas, deixando eles errarem, deixando eles passarem por algumas coisas. Porque se você nunca permitir seu filho experimentar o fracasso,
eles vão formar expectativas irreais sobre o mundo que eles vivem. Quando você não deixa seus filhos experimentarem nada de negativo, eles podem se sentir no direito, mesmo sem ser excessivamente paternal. Se você é pai, se você é mãe, procura ler algum livro de psicologia do direito, que aí você vai aprender muita coisa. Não sei se no Brasil tem livros referente a isso, mas deve ter, né? Porque eles vão aprender mecanismo de enfrentamento. Porque criança que tem demais, ou elogiada demais, ou tem um mundo inundado pela proteção paternal, ela cresce, né, com a necessidade de um preenchimento imperioso de se sentir admirado, com um senso excessivo de autoimportância, né? Isso pode resultar na sensação de que eles são melhores do que as outras pessoas. O narcisismo pode ser o culpado hoje, mas seu filho não nasceu narcisista, sua filha não nasceu narcisista. Então, foi a formação dele que ajudou em alguma tendência que ele já tinha. Quando seus filhos começam a demonstrar senso de direito, você precisa começar a observar isso como um problema de elegibilidade. Então, o primeiro passo é conscientização, porque isso pode fazer você se sentir culpado ou culpada, envergonhado ou envergonhada. Filhos que começam a demonstrar, dar sinais de direito, né? Aquele direito excessivo, o direito narcisista, eles só fazem alguma coisa se eles estiverem recebendo uma recompensa. Nunca se sente como se eles tiverem o suficiente. Eles nunca têm o suficiente. Eles estão sempre querendo mais. Eles não ajudam em absolutamente nada em casa. Eles não ajudam ninguém. Eles só pensam neles mesmos. Eles agem como se as regras fossem criadas apenas para as outras pessoas, mas nunca para eles. Eles crescem, ou eles cresceram com a expectativa de que sempre alguém vem socorrê-los em algum momento, né? Sempre que eles tiverem um problema, eles acham que alguém está lá disponível para socorrer eles. Se você pedir a um filho narcisista para ele ir às compras, ele não vai querer ir sem reclamar, não. Primeiro ele vai reclamar, ele vai bater o pé, ele vai negligenciar o horário, ele vai fazer tudo que um narcisista diz que tem direito, né? E muitas vezes ele vai desistir de ir. No final ele vai dizer para você que ele esqueceu, ou que ele tinha muita coisa a fazer, mas ele não foi porque ele não quis mesmo. Filhos narcisistas são incapazes de lidar com qualquer tipo de decepção. Então, como eu já falei, precisa de procurar um profissional para tratar. Pode ser que o narcisista procure ajuda profissional para se tratar? Pode ser, né? Agora, se essas mudanças vão acontecer, é que ninguém sabe. Essa não é a resposta comum para alguém que foi classificado como narcisista, ou para alguém que tem esse tipo de transtorno de personalidade. Entendeu? Então, a criança tem que aprender a ser grata vendo o exemplo dos pais. Não é o pai ensinando os filhos a serem gratos, é os pais dando o exemplo de gratidão. A criança aprende a ser resiliente quando os pais dão exemplos de resiliência. Estão entendendo? Para quem não sabe o que é resiliência, a resiliência é a capacidade de uma pessoa de lidar com as dificuldades sociais, emocionais, comportamentais, físicas e educacionais.
Os pais que não têm habilidade para lidar com isso, os filhos certamente não saberão o que é resiliência. Repetindo, resiliência é a capacidade de uma pessoa de lidar com dificuldades sociais, emocionais, comportamentais, físicas e educacionais. Nós somos o exemplo dos nossos filhos. Nós somos o espelho que nossos filhos se olham quando criança, e isso vai refletir na vida adulta deles. Caso contrário, eles nunca saberão lidar com emoções negativas de uma maneira saudável, eles nunca vão aprender a lidar com situações difíceis de uma maneira saudável, eles nunca vão aprender a conviver com as pessoas de maneira saudável. Então, tudo isso, gente, começa na infância. Aí você diz assim, não sei porque o meu filho se tornou narcisista. Ele já tinha alguma tendência de linhagem familiar. E você não contribuiu. Dá tudo, ficar dizendo... Tem crianças que têm tanto brinquedo que ela não dá conta. A criança só tem uma percepção. A criança só tem um cérebro. A criança só tem duas mãos. Tem crianças que o quarto não cabe de tanto brinquedos que os pais criam um quarto de brinquedo para os filhos. Um quarto de brinquedo, como se fosse uma loja, um departamento de uma loja. O que aquela criança vai pensar? Como aquela criança vai crescer? Ela não tem tempo de dar conta de tanto brinquedo. Ela não aprende a gostar de um brinquedo, porque ela tem tantos que ela não sabe qual que ela gosta. Então ela vai crescer com aquela percepção de que o mundo vai oferecer tudo aquilo a ela. Então que tipo de criança, que tipo de adulta essa criança vai ser? Ela não sabe escolher, ela não sabe do que gosta, ela enjoa das coisas facilmente porque ela tem tanto que ela não... Então inundar a vida de uma criança de muitas coisas, de muitos gostos, sabe? Dar à criança o que ela quer na hora que ela quer. A criança pode se tornar depressiva, a criança pode se tornar ansiosa, tá? Os pais que todo dia chegam com uma coisa para a criança. Antes dos pais chegarem em casa, a criança começa a ficar ansiosa. Porque ela fica na expectativa de que os pais vão trazer alguma coisa para elas. Quando os pais não trazem, vem a frustração. Pais que só vivem reclamando da vida. Pais que reclamam da comida, que reclama do emprego, que reclama do salário, que reclama disso, que reclama daquilo, que reclama. O filho vai crescer reclamando, reclamando e reclamando. Pais ingratos do que tem, da vida que tem, do emprego que tem, do estudo que teve, do pai que teve, da mãe que teve. Os filhos deles também serão ingratos. Então, é uma replicação. Pais que querem que os filhos tenham o que eles não tiveram. Pais que querem que os filhos sejam o que eles não foram. Que eles não receberam dos pais dele. E aí vai, né? Os filhos reclamam dos pais, os pais reclamam dos pais deles, os pais deles reclamam dos avós, os avós reclamam do bisavó, os bisavós reclamaram dos tataravó, os tataravó reclamaram do tatara, e assim se vai. A linhagem familiar da reclamação, da depressão, da ansiedade, do narcisismo e do excesso. Então, os pais, eles vão influenciar positivamente ou negativamente na vida dos filhos. Isso é fato, não tem como esconder. Como pais, nós temos a responsabilidade de fornecermos as necessidades básicas para nossos filhos, como comida, roupa, abrigo, mas nós não somos só responsáveis por essas necessidades temporais e físicas dos nossos filhos, mas também nós influenciamos no desenvolvimento desse ser que a gente colocou no mundo.
certas facetas da paternidade, da educação dos filhos ajuda a moldar o tipo de adulto que eles se tornarão um dia. Ao mesmo tempo que isso ajuda a aumentar sua autoconsciência no processo. Então, é necessário que os pais parem para pensar nas práticas parentais que estão afetando seu filho para poder avaliar a habilidade e a proficiência como pais. Estilo parental, o tipo de estilo parental que você está adotando com seu filho, os exemplos pessoais. Se você é desonesto e você trata a sua desonestidade como uma coisa vantajosa, seu filho vai ser desonesto e vai tratar a desonestidade dele como uma coisa também. As doenças psicológicas também afetam os filhos. Os relacionamentos familiares, como você se relaciona com seus pais, como você se relaciona com seus irmãos, isso também vai afetar seus filhos. A maneira como você aborda os membros da sua família vai definir como seus filhos lhe abordam também. O envolvimento parental. O envolvimento parental é muito importante na vida acadêmica dos filhos. Então você tem que apoiar e encorajar seu filho, mas quando você assume um papel passivo na educação deles, seu comportamento pode resultar em implicações negativas, porque a maioria dos pais, eles tendem a subestimar a influência deles, as influências que eles têm sobre os filhos. Os pais que são permissivos, coercitivos, negativos e têm atitudes críticas, têm a maior chance e probabilidade de seus filhos se tornarem antissociais. Antissocial aqui na Europa, nos Estados Unidos, nos países de língua inglesa, significa eu não sei no Brasil como é, desculpa, eu não me recordo. Mas é aquele filho desrespeitoso, sabe? E que começa a praticar coisas bem horrorosas, tipo mexer com as filhas alheias desde cedo, fazer pequenos furtos, inclusive dentro de casa, desrespeitar as regras e leis. São meninos e meninas que vão trazer problemas e provavelmente um dia o pai vai lá na delegacia representar eles. Então, as tendências antissociais são essas aí, tá? Crianças que desde cedo quebram regras. Eles começam furtando o lápis, a caneta do amiguinho, abrindo a mochila do amiguinho, do coleguinha, e por aí vai, ele vai crescendo assim, ele vai beber e fumar cedo. Fazendo e acontecendo, sabe? Os pais que não são resilientes, eles deixam de amortecer os efeitos adversos de crise que a criança experimenta, porque ele não sabe ensinar a ela habilidades para isso. Eu espero que eu tenha contribuído com alguns pais que estavam muito desesperados. E o que eu posso dizer é o seguinte: a maioria dos filhos desrespeitosos com seus pais, eles têm problemas mentais, tá bom? Problema mental não é loucura, gente, tá? Que no Brasil se confunde muito doenças mentais. São doenças do comportamento. Às vezes tem na família uma pessoa esquizofrênica e você acha que seu filho é privilegiado que nunca vai herdar nada disso. Às vezes tem pessoas depressivas ou você é depressivo, mas você acha que seus filhos são privilegiados, nunca vão ficar depressivos. Maus hábitos que alguém da família teve, de mentir, de pegar no alheio, essas coisas, e você acha que seu filho nunca vai fazer isso,
porque você dá tudo, inunda o mundo dele com tudo que ele quer. Não, ninguém é imune a nada. Nós estamos no mundo para fazer experiência. Então, se você souber ensinar seu filho e criar seu filho para enfrentar as dificuldades que tem no mundo, deixar seu filho errar, cair, se machucar, mas dizer para ele que você está ali para ajudá-lo quando necessário, não para colocar ele dentro de uma bolha ali, né, dentro do saquinho do canguru, para que ele não sofra nenhum tipo de coisa. Não é nada disso. Quando você ensina seu filho a viver, você já está protegendo seu filho. Quando você ensina certas habilidades, você já está protegendo e cuidando deles. Ok? Beijo. Tchau.